Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Mensuração da Maturidade da Gestão de Riscos em Companhias Abertas dos segmentos financeiro e varejo. Conosco está o seu autor, o mestre em administração pela USCS, Leonardo Sanchicioli. Sua pesquisa foi orientada pelo professor Dr. Sérgio Feliciano Crispim. Leonardo é administrador pela USCS e contador pela Trevisan, com especialização em finanças pelo INSPER São Paulo. Profissional das áreas de governança, riscos, controles, finanças e auditoria. Ele tem vivência relevante liderando grandes equipes em termos de controle, mapeamento de processos contábeis e regulatórios. Então, Leonardo, muito obrigado pela sua presença aqui no USCS Consciências e parabéns pelo teu trabalho, viu? Olá, professor, e olá a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Então, vamos começar pelo tema, que é o que todo mundo quer saber, né? Esse tema aí. Tá na cara, né? Que ele tá intrinsecamente ligado à tua atuação profissional, né? Quando você chegou no mestrado, essa proposta já estava na sua cabeça ou você sentou com o Crispim e aí vocês fizeram um desenho, olha, por que você não estuda isso ou estuda aquilo? Legal, professor. Já estava na cabeça, eu já tinha ideia, já tinha o desejo de pesquisar sobre riscos. Como você comentou, tem muito a ver com a minha experiência e com a jornada profissional que eu tenho, mas obviamente foi uma construção que se deu em todo o tempo do mestrado, junto com o professor Crispim, que foi meu orientador, e junto com os demais professores, né? O professor Crispim ele foi meu professor 20 anos antes na graduação também. Caramba! Tive aula com ele de estratégia e ali também comecei a estudar um pouco de riscos, né? Mas foi uma construção, a gente foi definindo melhor, refinando a pesquisa durante o período do mestrado. Nossa, 20 anos antes, então você começou na faculdade com 10, porque você é novo, capaz. Nossa. Então vamos lá, porque é o problema, né? O problema, eu vou jogar aspas para você, né? Como avaliar os níveis de maturidade de gerenciamento de riscos em companhias abertas dos segmentos financeiro e varejo? Então, eu queria primeiro que você começasse explicando, né? Porque quem assiste pode ser que não seja do ramo, né? O conceito de risco. E de que risco nós estamos falando e por que você escolheu financeiro e varejo? Não, acho que assim, primeira coisa, riscos é uma realidade em qualquer empresa, de qualquer ramo, de qualquer porte, né? Desde grandes multinacionais até empresas de comércio de menor porte, ela tem uma série de desafios para ela poder cumprir os objetivos estratégicos dela, né? Então, o risco ele é inerente à atividade empresarial, atividade de negócio. Os riscos eles podem ser de motivos muito diferentes. Podem ser riscos financeiros, podem ser riscos de imagem, podem ser riscos operacionais. Então, tudo aquilo que de alguma forma pode fazer com que a empresa não alcance o objetivo dela, a gente considera como risco. E hoje, na administração contemporânea, um dos grandes pilares que existe é como as empresas elas são eficientes em administrar os seus riscos. Obviamente que existem várias formas de você mitigar riscos, né? E isso está totalmente ligado com a capacidade que a empresa tem de entregar valor e de cumprir aquilo que ela se propõe. Mais recentemente, esse mercado se desenvolveu bastante. A gente tem alguns cases aí no mercado que são muito emblemáticos e que falam de administração de risco e como uma má administração de risco ela pode impactar o negócio. E aí eu tinha ali uma inquietação de tentar entender como as empresas fazem isso e como que a gente tem mecanismos para avaliar se elas estão bem, qual que é a maturidade nesse processo de conhecer e mitigar os seus riscos. E o teu recorte para esses dois segmentos tem a ver com a tua atuação profissional? Tem a ver. Eu tive uma jornada que inicialmente foi muito forte em bancos. Eu fui auditor durante 10 anos, depois fui 4 anos área de finanças em banco e depois vim para o varejo. Então são mercados, ambos mercados muito importantes, muito centrais aí em cadeia de negócios, mas mercados com características muito diferentes, seja pela cultura, seja pelo nível de formalidade, seja pela dinâmica do dia a dia. Então eu achei que seria interessante ter essa visão de riscos em mercados que são muito fortes, mercados que têm grandes players, mas que têm características muito distintas, né? E de fato, depois da pesquisa, a gente viu ali que existem diferenças muito visíveis na forma como esses dois mercados hoje aqui no Brasil, eles tratam o tema de riscos.
Eu estudei há muito tempo atrás, quando eu fiz lá um pouco de economia, sobre uma matéria chamada TGA, né? A questão dos cases, né? Já que case é um case ok, mas assim, não se repete, né? A realidade do local que você trabalha provavelmente é bem diferente do seu concorrente, né? O tempo é outro, você tem hoje influência de rede social, você, né? Enfim, tem uma pandemia que veio, no Rio Grande do Sul teve enchente, tudo é risco, né? Então, é legal você olhar para os cases, mas sempre falando, a minha realidade, talvez eu possa aproveitar isso. E a partir dessa minha pergunta que eu queria saber com você o seguinte, naquela fase, eu vou colocar chata porque muitos alunos não gostam dessa parte, mas eu acho que ela é fundamental. É igual construir casa, você tem que começar por baixo. Aquela revisão de literatura. Vamos saber o que já falaram sobre o assunto para eu não falar mais do mesmo. Quando você fez essa revisão de literatura sobre risco, principalmente nessas áreas que você quis abordar, você encontrou muita coisa? Eu acho que é uma parte fundamental. Eu, como profissional de riscos, eu acho que eu cresci muito nessa etapa, porque eu acho que eu me deparei com muita coisa diferente que não estava no meu radar, né? Então, acho que ampliou muito a minha perspectiva e a minha cabeça, tendo essa revisão de literatura. Aqui no Brasil, essa revisão ela ainda não está tão sedimentada como ela está fora. Então, em países como Grã-Bretanha e Estados Unidos, ela já está mais desenvolvida. Então, para mim, foi fundamental. Eu encontrei muita coisa, mas eu encontrei pouca coisa sobre formas de mensurar a maturidade. Né? Em toda a pesquisa, durante 20 anos, eu encontrei 6 modelos que estavam propostos de formas de mensuração, 2 deles aqui no Brasil e 4 fora. Então, achei que seria interessante, de fato, dar um enfoque a partir disso, né? E eu também, professor, eu vi predominantemente nessa pesquisa de riscos que eu fiz, estudos de caso. Então, eu vi ali recortes de circunstâncias que tinham acontecido, de empresas que tinham vivido o problema, mas eu vi poucas coisas de comparação. Como que a gente tinha mecanismos para olhar 2 players diferentes e conseguir compará-los, ver como que cada um deles estava ali numa mesma perspectiva, né? Então, eu poderia dizer que, claro, sem dar spoiler, o teu trabalho vai trazer algum ineditismo na área, né? Já que você não viu, quer dizer, o fato de você não ter visto não quer dizer que não existe também, porque às vezes tem aquelas indexações com palavras-chave nada a ver e você não chega nunca no trabalho do cara, que pode ser excelente, mas o cara não mandou muito bem na hora de cadastrar. Mas, assim, aparentemente o teu vai trazer uma coisa nova né? Porque a gente sempre pergunta assim, né? Principalmente a família, né? O que você fica fazendo 2, 4 anos lá enfurnado naquele quarto que você não sai, e aí conta só para uma banca que ninguém conta para ninguém o que é? O que isso muda na vida das pessoas? Então, do ponto de vista de conhecimento, aparentemente o teu trabalho veio com uma boa contribuição no final, né? Eu entendo que sim, professor. Eu entendo que sim, porque a gente acabou tendo um estudo de aplicação. Eu selecionei desses modelos que existem de mensuração, optei por selecionar um modelo do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele é um think tank aqui local, que ele é o grande provedor de conhecimento sobre o tema de governança no país. Ele tem muita conexão. Muitos conselheiros de grandes empresas pertencem ao IBGC, são formadores de novos conselheiros. Então, ele tem um modelo de mensuração da maturidade. Então, ele tem ali vários pilares e mais ou menos diretrizes do que ele entende que é o modelo de aprimoramento sobre cada uma desses pilares. E eu peguei esse modelo e fiz o estudo com empresas de capital aberto do segmento financeiro e do segmento de varejo, para, a partir de perguntas aos membros da diretoria e da governança dessas empresas, quadrar e entender onde que elas estavam. E a partir daí eu pude constatar quais eram os aspectos em que essa maturidade estava maior, quais eram os aspectos em que ela ainda necessitava algum avanço, e poder comparar esses 2 segmentos também. Então, você está entrando na parte que me interessa muito, que é a metodologia, né? Porque eu e o Gil, a gente era dessa praia, a gente curtia muito, e a metodologia certa te mede coisas corretas. Então, vou colocar lá um aspas para você. A natureza dessa pesquisa é exploratória e aplicada, buscando, por meio de metodologia e critérios, aproximar-se da realidade do objeto estudado, e cujo principal objetivo é a geração de conhecimento que permita a aplicação prática, envolvendo questões organizacionais e de gestão nas organizações empresariais. Então, eu quero que você desse um passo lá atrás. Na sua banca de qualificação, né, esse desenho metodológico já estava definido, e aí eu queria saber qual foi a contribuição dessa banca de qualificação, ou até aqueles seminários do PPGA que vocês costumam apresentar, né, que é quase que um esquenta da banca, né? O que isso contribuiu para o desenho correto da tua pesquisa e para você ter sucesso nesse mestrado? Legal, excelente. Na banca de qualificação já estava desenhado, então a metodologia que a gente escolheu foi fazer um recorte das empresas de capital aberto, desses 2 segmentos, de varejo e setor financeiro. Tanto os seminários quanto a banca me ajudaram muito a funilar aquilo que a gente queria, né? Por um lado, a funilar o campo de estudo em relação ao escopo das empresas. E quando a gente fala de varejo, o varejo é muito amplo. Sim. Né? O varejo tem segmentos muito distintos em empresas que estão quadradas como varejo, mas que têm atividades muito diferentes. No setor financeiro, um pouco menos. O setor financeiro tem uma concentração de bancos e tem um outro grupo de empresas que tem uma atividade bastante diferente. Então, acho que ajudou bastante a refletir e a funilar o campo de estudo, e deu uma ajuda gigantesca em entender a forma como eu
capturaria as práticas dessas empresas para daí quadrar nesse modelo de maturidade, né? Então, eu fiz um questionário que era destinado aos gestores, aos executivos ou aos membros da governança dessas empresas, e esse questionário foi, eu investi um tempo grande nele para que ele fosse preciso o suficiente para capturar aquilo que a gente precisava, para que ele fosse compreensível, para que ele fosse simples e para que a partir dele a gente pudesse ali, de fato, fazer esse enquadramento, essa comparação. E esse questionário é criação sua, você não pegou um paralelo e adaptou? Exatamente, professor, foi uma criação minha em conjunto com o professor Crispim e com os membros dos seminários que a gente teve. A banca, obviamente, eu tive que esperar a banca de qualificação para poder referendar esse instrumento de captura para depois ir a campo, mas assim, houve muito refino para a gente poder, de fato, chegar a alguma coisa que nós pensávamos que fizesse sentido, né? Agora, eu vi que você selecionou 38 empresas e que 15 devolveram, que assim, eu acho que é uma boa taxa, deu quase 50%, né? Deu 44% para isso, né? Foi. Então, pô, você foi um cara, ou sua rede, o network teu é muito legal, ou você é muito chato também, você fica pedindo resposta, né? E eu vi que você não ficou só no quant, para você não interessava quantas respondesse, porque você desdobrou isso ainda em entrevista, né? Então você foi a campo também, e aí você escolheu 5 entrevistados. Quem são esses 5? Eles pertencem a esse grupo que respondeu ou eram gente aleatória? Pô, super legal isso. Essas 5 pessoas são experts da área de governança, são pessoas super sêniores, tem membros de comitês e conselhos de administração de empresas de grande porte, membros do conselho de administração do próprio IBGC. Eu consegui falar com um especialista do Banco Central, que é o sponsor de riscos lá dentro. Então, acho que isso me ajudou bastante com insumos para poder formatar esse instrumento de pesquisa, esse questionário. Então, a partir dessas sinalizações, o que eu fiz foi, nas entrevistas, capturar quais eram os principais aspectos que esses profissionais também davam, como o que eles entendiam que eram formas de capturar a maturidade, e a partir daí eu observei aquilo que mais se repetia. E esses itens que mais se repetiam, eles estavam necessariamente presentes no questionário que eu elaborei. Então, essas entrevistas elas foram muito úteis para ajudar a clarificar e formatar esse instrumento de pesquisa, né? Você chegou a criar, talvez eu estou viajando aqui, você chegou a criar um índice de maturidade Santicioli, sei lá, né? Na verdade, professor, esse índice, digamos, ele já existe, que é o índice do IBGC. O IBGC ele já tem uma tabela de maturidade que, em função das características para cada um de 7 pilares, ele vai indicando se aquilo está no estágio inicial, se está no estágio avançado, se está no estágio maduro. Então, assim, esse formato ele já existe, essa tabela de enquadre ela já existe. O que eu fiz foi fazer uma pesquisa de campo para identificar as práticas, para identificar os principais aspectos que davam condições de fazer esse enquadramento nessa tabela de maturidade. E aí dizer assim, o que era o predominante das empresas de cada um dos dois segmentos, quais eram as diferenças principais entre esses dois segmentos. Então, foi analisar as práticas quadradas nesse indicador que o IBGC já dá. E tem alguma coisa que te surpreendeu nos resultados, assim, que você, nossa, eu nem imaginava que ia rolar isso, ou, isso estava na cara, eu já imaginava que fosse? Eu acho que a primeira hipótese que eu tinha é que, de fato, os dois segmentos não estão no mesmo momento de maturidade. O segmento financeiro, por ser um segmento mais sofisticado e ser um segmento regulado, ele está à frente. Então, ele tem práticas mais desenvolvidas e mais sedimentadas de gestão de riscos, né? Quando a gente fala de gestão de risco, basicamente a gente está falando de 3 coisas: identificar o risco, quantificar e mitigar. Então, isso nas empresas que eu pesquisei, todas elas tinham uma maturidade superior ao varejo. Alguns aspectos eram similares, por exemplo, aspectos de governança. Então, a existência de estruturas eram parecidos entre os dois segmentos, mas, por exemplo, suficiência de recursos, suficiência de investimentos, daí tinha um gap financeiro à frente, varejo ainda por se desenvolver mais. Então, acho que essa foi uma constatação que eu tinha, eu imaginava que isso aconteceria e, de fato, consegui constatar pela pesquisa, né? E aí, professor, o senhor me pergunta sobre o resultado, né? Eu fiz 38 empresas, selecionei 38, e eu também fiquei surpreso com a devolução, tive praticamente 50% de devolução, né? Para mim, teve uma coisa que funcionou super bem, eu tenho uma rede grande, eu sou profissional há 15 anos da área, esse mercado, eu fui pegando ali as pessoas target que eu queria e vendo quem tinha contatos em comum e acionando esses contatos. E a fonte principal que eu fiz foi o contato via LinkedIn. E para mim funcionou super bem. São sutilezas, né? Eu fiz num domingo à noite, que acho que todo mundo tá lá, mais fácil de acessar o LinkedIn. E no próprio dia, eu acho que eu tive assim umas 5, 6 respostas no dia. Então me surpreendeu bastante. E também outro ponto que foi para mim, contou e ajudou, é que muitas das pessoas que eu acionei também são pesquisadores, também são pessoas ligadas à academia. E essas pessoas foram mais receptivas. Claro. Ela sabe o nosso sofrimento, né? É isso. Então, agora uma coisa
coisa legal que você falou, e isso vale para os seus professores que provavelmente vão nos assistir, que você tem as redes acadêmicas, né, que as pessoas frequentam, né, que trocam de faculdades, tá, tem relatos, as coisas, né, que os próprios eventos acadêmicos que geram um network interessante, mas eu acho que o LinkedIn, não defendendo o LinkedIn, mas como rede social, ele é extremamente sério, né, você encontra lá em cada grupo que você... Gente, que é o que você falou, tem um pé no mercado, um pé na academia, e isso pode resultar, como resultou, né, em contribuições legais para a academia. Então, eu sei que tem muito professor que ainda é reticente à rede social, que não quer aparecer, colocar foto do cachorrinho, mas assim, é importante, né, a gente saber que existe um mundo paralelo à academia que pode contribuir com a academia, né? Você mandou bem, e na hora do Fantástico ninguém vai assistir mesmo, né? Então vamos ver se for um tempo amigo, né? Não é isso, professor. Foi muito bom, funcionou super bem. E eu tive depois até devolução. Eu tive pessoas que pediram para depois mandar o resultado da pesquisa. Eu tive pessoas que me indicaram grupos de pesquisa de outras universidades para participar, apresentar. Tive o contato do representante de riscos do Exército, querendo conhecer minha pesquisa também. Então foi muito bom. Foi uma troca que funcionou muito bem. Acho eu que o LinkedIn é uma ferramenta boa e que, obviamente, depende de cada caso, cada circunstância, mas eu acho que pensando nas pesquisas como a minha, que precisa ter interface com empresas, acho que é uma ferramenta muito boa à disposição. Porque normalmente as empresas elas não vão beber na nossa fonte. Por exemplo, você vai gerar 1 ou 2 artigos a partir do teu trabalho, vai ser cobrado por isso, aliás, né? Então, talvez a pessoa, que até você... Aí tem outra novela, né? Até você submeter o artigo, for avaliado, volta para consertar e ser publicado, já se foram 2 anos aí no mínimo, né? E aí as coisas envelhecem, né? Assim, né? O mercado sobe pelo elevador e a academia vai pela escada, né? Mas então é legal que você tenha dado essa devolutiva, até porque, poxa, é tanta gente contribuindo para você, e você fala assim, o que será que o Leonardo usou aquelas informações para quê, né? Porque não foram ver sua banca, né? Então, puxa, que legal, parabéns, eu acho muito importante. Essa devolutiva para a comunidade externa, que não é da academia, eu acho que ela dá baita visibilidade do teu trabalho para você, e a partir daí você sabe como é que é. Alguém vai te falar, vamos fazer o doutorado, já que eu sei que é a minha última pergunta, assim, eu queria que você avaliasse a questão da tua experiência de mestrado, afinal de contas você estava longe do seu orientador e o tempo passou para ele e para você, ambos ganharam aí experiência, né, e não são as mesmas pessoas, mas, então assim, a expectativa e a realidade do que você tinha quando entrou no mestrado, ela foi legal? Ela foi muito legal, professor. Primeiro eu tenho uma questão pessoal, eu acho que, embora eu tenha uma experiência, uma vivência executiva, eu nunca fiquei distante 100% da academia. Na USCS, a USCS foi meu primeiro emprego, eu entrei aí com 18 anos, trabalhei durante 4 anos como funcionário da USCS. Que legal. Sempre tive um vínculo pessoal, emocional com a universidade, e voltei, encontrei alguns dos meus professores aí, pessoas que participaram da minha formação, foi muito bom, e acho que para mim foi muito legal a experiência do mestrado. Eu destacaria 2 grandes motivos. O primeiro é por encontrar pessoas com perspectivas muito diferentes da minha, então pessoas com vivências profissionais distintas, com backgrounds distintos. Eu acho que isso é muito rico. Eu acho que assim, eu tive ali a oportunidade de estar entre pessoas que contribuíram muito com as suas ideias, com as suas visões de mundo. Para mim foi muito rico, né, nesse aspecto, né? E para mim, acho que outro tópico importante foi que eu acho que esse espírito do pesquisador, ele tem muito valor, e também na vida executiva. Então hoje eu sou um profissional de riscos numa grande empresa, numa empresa de 40 mil funcionários, numa empresa que fatura bilhões, e esse espírito de investigar, de entender, de compreender, de querer saber como as coisas funcionam, ele é super importante, porque a gente está num mundo ali de muita mudança, de muita inconstância, e acho que a gente ter esse espírito de procurar entender como as coisas se formam, entender as relações, ele dá um plug and play para várias coisas, né? Tem alguma coisa que eu não perguntei da sua pesquisa que você acha interessante falar, Leonardo? Eu acho que você cobriu aqui os principais aspectos, mas eu acho que tem um ponto importante. Eu acho que a própria agenda que a pesquisa se propõe a ajudar a fomentar, que é a agenda de riscos, eu acho que ela é uma coisa, às vezes, ainda aqui no mercado brasileiro, ela não está 100% sedimentada, ela às vezes é subestimada, mas eu acho que o tema de riscos, o tema de governança, ele sempre vem à tona quando a gente se depara com uma empresa que está vivendo um grande problema. A gente teve casos recentes aqui, acho que é público, a gente pode comentar, a gente teve, por exemplo, o tema lá das lojas americanas, que é uma empresa que está há décadas no mercado e que teve aí um evento de grande relevância por conta de problemas com a sua governança e com o seu tratamento contábil. Nesses momentos em que esses grandes cases acontecem, é que o tema de riscos aparece e que o mercado como um todo volta a dizer da relevância disso, né? Então, eu acho que ainda no Brasil se subestima um pouco o valor da gestão de riscos, né? Algumas pesquisas de fora com que eu me deparei, elas mostram empiricamente que
empresas que gerenciam melhor o seu risco, elas têm visão externa melhor, elas conseguem mais acesso a linhas de captação, elas conseguem pegar dinheiro a um preço mais barato. Então, acho que uma empresa bem estruturada, que cuida dos seus riscos, que evita problemas que ela não precisa ter, acho que tem isso a ver com a perpetuidade da empresa, né? Então, acho que a minha pesquisa, à medida em que ele põe foco numa agenda que eu considero super importante para as empresas hoje do mercado, acho que ela visa ajudar a gente a não descuidar desse tema que é tão importante, que é a gestão de riscos. E para terminar, 2 curiosidades. Primeiro, se você tem algum interesse acadêmico, né, em seguir, sei lá, eu sei que você está no mercado, mas você visualiza partir para o nosso time aqui, né, dar aula, pesquisar, fazer doutorado e tal. E se onde você trabalha, o fato de você ter mestrado, de ser defendido um tema que, óbvio, pode impactar também na empresa que está. Isso foi. Os caras, pô, que legal, deram uma força, falaram, pô, esse cara não sai da USP, em vez de trabalhar, né? Então, como é que foi para os seus colegas de trabalho? Eles se valorizaram essa formação também? Eu quero sim continuar com a vida acadêmica. Eu prestei concurso aí na USP, devo ser chamado agora aí no segundo semestre. Então, eu dei aula um ano na universidade, em outra universidade. Para mim foi uma experiência super rica. Eu acho que a melhor forma da gente aprender é ensinando. Eu acho que aí a gente reforça aquilo que a gente sabe, a gente se obriga a sempre estar atualizado, buscar novas coisas. Então eu acho que tem uma riqueza enorme. Eu também adoro estar entre gente jovem, acho que oxigena a cabeça, dá outra perspectiva. Se tudo der certo, eu volto aí para a USCIS em breve, para poder dar aula aí também. E aqui no trabalho acho que foi super valorizado. Eu me reporto a um vice-presidente que também é mestre, então é um cara que estava começando a fazer o doutorado dele, então assim, sabe do valor disso, sabe o quanto que você ter essa experiência acadêmica te dá estofo para outras circunstâncias, te prepara a lidar com desafios também na vida executiva. Então acho que foi super bem avaliado. O meu time, eu tenho um time aqui de 25 pessoas, que é um time que hoje cuida de gestão de riscos e obviamente que quando a gente fala de gestão de riscos, a gente não está falando só de execução, a gente precisa de input também, a gente precisa aprender com o erro dos outros, a gente precisa entender o que existe de expectativa no mercado e acho que estar atento aí ao que existe na academia é fundamental nesse processo. Tá certo. Esse foi o USCIS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCIS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCIS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCIS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.